Olá, chegamos na fase 3 do nosso método, a fase do recomeço, a fase da reconstrução. A primeira fase foi aquela fase sombria, a fase de morte, a fase que a gente se desconhece de nós mesmos, a fase em que a gente não se vê nem vivendo, em que é difícil respirar. Depois a gente entra naquela fase em que a gente precisa olhar para o que ainda ficou, precisa ter um olhar de gratidão para o que ainda pulsa, para o que ainda vive, em que a gente olha o nosso estado presente e a gente questiona sobre o tempo. É aquela fase que a sua mente fica meio confusa sobre o sentido da vida, em que a gente também experimenta uma tristeza constante, um estado depressivo, mas a gente luta para sair desse lugar. Sim, é preciso lutar para sair desse lugar. E quando a gente luta para sair dessa tristeza, que a tristeza ela não pode ser algo familiar para nós, diferente de um saudosismo, diferente de uma doce saudade, mas a tristeza, ela não pode ser a nossa aliada. Então, quando a gente luta e a gente busca esse novo sentido de vida, a gente encontra em nós uma nova identidade. Sim, é um renascimento, é um recomeço, é o método renascer. Vamos falar sobre essa fase agora, sobre um olhar para o que ficou, mas é um novo olhar para o que ficou. Vamos falar sobre essa transição da saída literal da caverna. Porque a transição do meio são as pequenas gotas de felicidade, são aquelas pequenas luzes que vêm, que a gente se permite viver, mesmo que temporariamente. Mas agora existe a saída literal da caverna. Agora existe um momento de você olhar para si e falar: nossa, eu estou sentindo satisfação de vida. Eu estou sentindo satisfação de ser. Eu estou sentindo gratidão pela minha história. Que loucura é essa? É possível esse recomeço. E aí eu quero falar sobre essa fase de transição, saindo da caverna com as meninas. Quem vai falar primeiro sobre isso? Pode falar, Cris. Porque, gente, assim, para explicar, é uma fase que a gente está vivendo. Quando a gente fala da fase da morte, da fase do luto, da primeira fase, que ela é a fase da caverna, é uma fase que a gente tem propriedade para falar, porque a gente viveu, mas a gente já passou por isso. Por isso que nós somos patentes de autoridade em falar, vai passar. Porque nós somos provas vivas de que passa. Essa fase da transição também, de você se permitir pequenos momentos de felicidade, de você não ter culpa no seu sorriso, não ter culpa na sua festa, não ter culpa em se arrumar e permitir passar por essa transição e experimentar a pequena vida que te convida a viver, a gente já viveu também. A gente já passou. Mas a fase do recomeço e da reconstrução também é a nossa fase atual. É isso. E assim, como a Mari falou, a nossa atual fase, né, onde nós nos encontramos hoje. E olhando para trás, né, a gente vai vendo quanto progredimos. E assim, quando a gente fala, é porque a gente tem propriedade mesmo para falar, né? Não é ninguém que me contou que é assim, que é assado. Não, a gente fala porque a gente passou por todas as fases e está nessa agora, dessa reconstrução. E é maravilhoso você olhar e ver que é possível, né? É possível aprontar, é possível sorrir, sem o peso da culpa, né, de achar que eu estou sorrindo. Nossa, mas meu filho morreu, como que eu estou conseguindo sorrir? Não, você pode sorrir, você pode ainda ser feliz nessa vida, apesar de tudo, né? Então, assim, aprontar, conseguir trabalhar, conseguir sair de casa, né?
A gente consegue. É uma longa jornada, né? Porque assim, não é um processo do dia para a noite. Não. E a gente tem que entender isso. Quando a gente foi passar, né, dar uma leitura no método, né? E a gente falou, uau, essa fase é a que nos representa tão bem nesse momento, né? Porque a gente saiu dessa caverna, né? Desse processo todo e veio para essa luz que a gente encontra agora. Teve uma meditação que mexeu muito comigo hoje pela manhã, porque fala assim que quando Jesus estava indo para o Calvário, ali ele aceitou a ajuda das pessoas, né? E se a gente chegou até aqui, é porque a gente aceitou essa ajuda também, né? A gente aceitou alguém carregar a cruz com a gente, né? Exatamente. Tão árdua, tão dolorosa, né? E sair da caverna e conseguir ver essa fresta de luz em algum lugar, nos fez chegar a esse ponto agora. E é difícil mesmo, não é fácil, mas eu falo, vale a pena chegar aqui. Porque são escolhas, né? Então, assim, eu escolhi ser ajudada, eu escolhi sair do local onde eu estava. Né? Porque eu vi que Deus não me criou para ficar nesse lugar de dor, né? de vitimismo, de me achar que a minha vida acabou ali, né? Porque ainda tem vida para viver aqui. Então são escolhas. E a gente aceitar a ajuda, né? Mesmo que pequena, de alguém que venha nos socorrer, ajudar a carregar a nossa cruz, é um ato de muita fé da nossa parte, de a gente realmente confiar, né, que a pessoa está agindo em nome de Deus. Ali é um anjo que Deus vai enviando para nós, né, porque é assim que Deus age em nossas vidas. É através do outro que ele manda, né, igual o homem de Cirineu, que ajudou a Jesus carregar a cruz. Verônica, que enxugou o rosto de Jesus, sabe? Então, assim, cada um vem ali... Teve um papel na nossa vida para a gente chegar onde a gente está hoje. Porque a dor, muitas vezes, ela nos torna pessoas amargas, pessoas duras, né? E é tão interessante, Cris, você falar isso sobre a amargura. Uma das coisas que me fez sair da caverna foi porque um dia uma amiga foi conversar comigo e ela foi falar do luto da irmã dela. E ela pegou e falou assim pra mim, Gi, a casa da minha irmã é uma casa de luto. A minha irmã já tem uma quantidade de tempo, eu acho que era 3 anos na época, que o filho tinha morrido de acidente como a Thalita. E aí ela falou assim, a casa da minha irmã, você passa, as plantas morreram, não tem vida, eu não consigo ver vida na minha irmã. E a minha irmã se tornou uma pessoa muito amarga. E aí aí eu escutei aquilo, porque assim, a gente tem que ficar atento a tudo que está sendo falado pra gente, porque tudo vai agregar no seu processo. E eu falei pra mim assim, pra mim mesma, eu falei, gente, é tão ruim ficar perto, a pessoa amargurada, ela é insuportável. É uma frequência... É uma frequência muito baixa, uma energia muito baixa. E aí, por coincidência, eu recebi, né, de um amigo, falou assim pra mim, Gi, assiste esse filme. Eu só não me recordo o nome agora do filme, mas eu fui assistir o filme. Era um casal que tinha perdido o filho único e a casa do casal, as plantas tinham morrido, tudo à volta dele, o casamento acabou. E assim, quando eu olhei aquela casa, daquele casal naquele filme, tão sem vida, as louças todas amontoadas, suja, porque a mulher não conseguia lavar as louças da casa dela, sabe? Eu falei, Deus, eu não quero ser esse tipo cenário de pessoa. Eu não quero esse cenário para minha vida. Então isso fez com que eu acordasse também para querer dar passos e sair dessa caverna, porque eu não queria me tornar amargurada. Eu não queria que as pessoas falassem: a casa da Gi é uma casa em luto, porque isso é muito forte. Porque assim, ó, tirar esse título, talvez algumas pessoas pensem, mas eu serei enlutada para sempre, porque eu nunca mais vou ter meu filho, eu nunca mais vou voltar a ser feliz. Mas, gente, olha comigo agora, com um olhar muito misericordioso. Imagine as pessoas olhar para o seu lar
aonde tem vida ainda, porque talvez você tenha um marido, uma esposa, você tenha outros filhos e as pessoas olharem e falar, nossa, aquela casa é uma casa de luto. Porque ali gera morte, porque assim, é muita morte. Então assim, a sua casa, o seu lar, ele tem vida, a vida pulsa em você e a vida está dentro de você. Então, assim, quando seu filho foi embora, ele não levou você junto. Ele deixou muito dele em você. Ele não te sepultou. Ele não te sepultou. Foi só uma até breve para o retorno para o seu lar celestial. Porque daqui a pouco você vai estar nesse lugar também. Né? A dor é só por enquanto. É só por enquanto. Ai, então, amiga, assim... O seu filho não te sepultou. Não, o seu filho não te sepultou. Nossa. Exatamente. O seu filho não te sepultou. Então, assim, a sua casa, ela não pode ser uma casa do luto, reconhecida como uma casa do luto. Então, quando eu assisti esse filme, a gente vai... eu vou pesquisar, a gente vai colocar na legenda esse filme para vocês estarem assistindo, porque eu me identifiquei muito. E naquele momento eu não quis ser igual. Eu não quis, e eu lembrei da fala dessa amiga que ela falou, a casa da minha irmã, e a minha irmã se tornou amarga. Eu falei, não, a Thalita me ensinou o dom do amor. Foi isso que a Thalita me ensinou. A Thalita me ensinou a amar. Como que eu vou me tornar uma pessoa amarga se a Thalita me ensinou o amor? Então, o seu filho, ele deixou algo muito especial em você. E esse algo tem que ser transbordado na vida de tantas outras pessoas. Então, assim, que você encontre, né, nessas palavras hoje uma motivação para sair dessa caverna. Ai, amiga, que forte. Gente, é isso. Vamos encerrar por aqui esse. Já já a gente começa o outro.